Muito bem, pessoal, vamos então fazer uma revisão de sistemas, uma revisão de equações irracionais e vamos estudar um pouquinho de função. Vamos fazer 8 exercícios. Eu quero que você preste atenção, esteja sempre com lápis, caderno, mãos à obra. Resolva o sistema x² mais y² igual a 5 e x vezes y igual a raiz de 6. Primeira coisa, na equação de baixo, eu posso elevá-la ao quadrado para que todos os elementos fiquem parecidos, certo? É uma boa estratégia. Então, eu vou elevar a equação de baixo ao quadrado. Elevando a equação de baixo ao quadrado, teremos x² vezes y² igual a 6. Nesse momento, eu vou isolar o x² na equação de cima. Isolar o x² significa que eu vou passar o y² para o lado direito e quando eu passo, eu troco o sinal. Então, agora eu sei que x² é igual a 5 menos y². Vou substituir na equação que está em vermelho. Substituindo, eu tenho, abre parênteses, 5 menos y², fecha parênteses, vezes y² igual a 6. Faço a propriedade distributiva e encontro uma equação biquadrada. Y² menos 5y² mais 6 igual a 0. Vamos usar, então, a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes dessa equação. Então, para isso, calculamos o delta, que é b² menos 4ac, o delta deu 1. Como essa equação é biquadrada, a gente vai calcular, então, quem é o y², perfeito? Eu não vou calcular quem é o y, eu vou calcular quem é o y² usando a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Encontraremos, então, que o y² tem duas possibilidades. Ele pode ser 3 ou o y² poderá ser 2. Veja só, o nosso objetivo não é descobrir o y², é descobrir o y. Então, eu vou pegar o y² igual a 3 e vou tirar a sua raiz quadrada e sabemos que ele terá a raiz quadrada de 3. Então, y1 será a raiz de 3. Mas se o y for raiz de 3, quem será o x? O x será a raiz de 2. Porque veja só, quando eu multiplico a raiz de 3 vezes a raiz de 2, tem que dar a raiz de 6. É o que está dizendo aqui na equação número 2. Então, já que o y1 vale raiz de 3, nos resta então que o x1 será raiz de 2. Vamos descobrir então quem são os outros valores. Temos também menos raiz de 3 e aí o x2 será menos raiz de 2. Mas o y² pode ser 2, o que nos dará como resposta y3 igual a raiz de 2 e o x3 igual a raiz de 3. E por fim, y4 igual a menos raiz de 2, que me dará o x4 igual a menos raiz de 3. Então, encontramos 4 soluções. x1, y1, a outra solução x2, y2, x3, y3 e, por fim, x4, y4. Resolva o sistema. Bom, para resolver esse sistema, eu vou isolar o x² nas duas equações. Na primeira equação, x² é igual a 2y mais 2 e na segunda equação, x² é igual a y mais 3. Perfeito? Então, feito isso, eu vou usar o método da comparação. Se x² é igual a 2y mais 2 e também é igual a y mais 3, significa que 2y mais 2 tem que ser igual a y mais 3. Resolvendo, encontraremos que y é igual a 1. Agora que eu sei que y é igual a 1, eu vou substituir na equação número 2. Observe que essa equação aqui diz para mim que x² é igual a y mais 3. Como eu sei que o y vale 1, eu vou substituir no lugar do y o valor 1, encontrando então x² igual a 4. Duas possibilidades. Eu tenho x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2, me dando como solução os pares ordenados menos 2,1 e o outro 2,1. Perfeito? Vamos para o próximo. Resolva o sistema x² mais 2xy mais y² igual a 36 e x vezes y igual a 8. Eu vou fatorar. Fatorando, eu encontro que eu tenho aqui, essa expressão muito conhecida, é um trinômio do quadrado perfeito. Eu vou transformar, então, em um quadrado da soma. Feito isso, eu tenho duas possibilidades.
ou x mais y é igual a 6, ou x mais y é igual a menos 6. Eu vou resolver, então, esses dois sistemas, vou utilizar as relações de Girardi, porque aqui está dizendo que a soma é 6 e o produto é 8. Tem que descobrir, então, dois números que multiplicados dão 8 e somados dão 6. Eles são o x1 igual a 2 e o y1 igual a 4. E o contrário, né? x2 igual a 4 e y2 igual a 2. Veja que quando eu multiplico 2 vezes 4, eu encontrarei como resposta 8. Quando eu multiplico 4 vezes 2, também encontro 8. Quando eu somo 2 mais 4, encontro 6. 4 mais 2, encontro 6. Essas são as respostas do primeiro sistema. E do outro, é só trocar o sinal, né? Porque observe que a soma tem que dar menos 6 e o produto é 8. Então, eu sei que os sinais têm que ser iguais para que o produto seja positivo. Encontramos aí 4 conjuntos de resposta. Beleza? Vamos para o próximo. Resolva a equação raiz de 1 mais x igual a 5. Primeiro passo, trocar aquele x de lado. Então, eu tenho raiz quadrada de 1 mais x igual a 5 menos x. Eleva ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, aparece aqui no segundo membro um quadrado da diferença. Então, eu vou fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Feito isso, eu vou reduzir a minha equação, trocando de lado, né, e organizando, e vou usar a fórmula de Bhaskara. Para isso, calculo o delta. O delta é 25. X igual menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Encontraremos, então, que o x pode ser 3 ou o x pode ser 8. Observe que o x igual a 3, quando eu substituo 1 mais 3, 4. Raiz de 4 é 2, 2 mais 3, 5. Essa resposta x igual a 3 é uma resposta perfeita. Mas a outra resposta, 1 mais 8 dá 9. Raiz de 9 é 3. 3 mais 8 não é 5. Então, a resposta x igual a 8 eu vou jogar fora e eu ficarei apenas com a resposta x igual a 3. Perfeito? Vamos para a próxima equação. Resolva a equação raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 18x igual a 8. Vamos trocar de lado, né? Eu vou trocar de lado essa raiz de x mais 2. Também poderia ter trocado a raiz de 18x, não tem nenhum problema. Eleva ao quadrado, então eu faço aqui o produto notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Organizo a minha equação, certo? Ao organizar a equação, percebo que eu tenho uma raiz aqui. No primeiro membro, eu tenho que ter raiz, apenas ela sem nenhuma soma. Elevo novamente ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, observe que eu tenho o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Organizando a nossa equação, encontraremos esta equação gigante para resolver. Usaremos a fórmula de Bhaskara. O delta deu esse número gigante, né, que está aqui marcado em verde. Esse número é 1.806.336. O mais incrível é que o delta tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada deste número é 1.344. Então, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, encontraremos duas respostas. X igual a 2 e x aproximadamente, não vai dar esse valor exato, tá? Eu botei aqui igual, mas é aproximadamente 6,65. Substituindo na equação, você vai perceber que o único valor que nos interessa será o x igual a 2, porque observe, 2 mais 2, 4. Raiz de 4 é 2. 18 vezes 2, 36. Raiz de 36 é 6. 2 mais 6 é 8. Então, a única resposta válida é x igual a 2. Combinado? Vamos para o próximo. Resolva a equação raiz cúbica de 2x mais 1 igual a 3. Eleva ao quadrado eleva ao cubo os dois membros para poder eliminar a raiz cúbica. Sabemos que 3 ao cubo é 27. Passa um 1 subtraindo, divide por 2. Resposta x igual a 13. Nível de dificuldade bem simples, né? Vamos para o próximo. Seja f de a em b dada por f de x igual a menos 2x mais 1, onde a, que é o conjunto domínio, é formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e b formado pelos números naturais. Construa o gráfico. Primeiro passo, vou pegar o menos 2, que é o x, e vou substituir dentro desta função. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, mais 1, 5. Depois eu pego menos 1. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, mais 1, 3, certo? Depois disso,
eu marco no gráfico. Observe que o menos 1,3 é marcado aqui, ó, menos 1,3. E o menos 2,5, o 5, apesar de não estar escrito, pela lógica, né, é a próxima linha do quadradinho. Então, aqui é o menos 2,5 e aqui menos 1,3. Vamos para o próximo. Vamos substituir o zero dentro da função. Multiplicando menos 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Ao colocar esse ponto no gráfico, observe com carinho, porque 0,1 ficará exatamente em cima do eixo y. Observe que 0,1 está situado aqui, em cima do eixo y. O próximo, quando eu substituo 1, eu vou encontrar menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1, menos 1. Colocando no gráfico, aparecerá essa bolinha vermelha aqui. E por fim, o 2, quando substituo na função, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mais 1 vai dar menos 3. Então, o nosso gráfico está concluído. Observe que este gráfico não é uma linha reta, né? Não é um segmento. Ele é formado por bolinhas, porque o conjunto domínio é um conjunto formado por apenas 5 elementos. Então, eu vou dizer que esta função é uma função discreta. Ela não é contínua. Perfeito? Vamos fazer mais um exemplo. E nesse exemplo, eu vou fazer uma função contínua. Então, vamos agora fazer uma função contínua. Seja f de r em r, observe que o domínio é real, o contradomínio também é real, né? Esse aqui é o contradomínio, esse aqui é o domínio, dada pela função f de x igual 4x menos 8. Construa o gráfico. Eu coloquei aqui pontos aleatoriamente, tá? O valor de x, como ele pertence ao domínio, quem manda nele é você que está construindo o gráfico. Você pode escolher qualquer elemento do domínio. Eu escolhi esses 5 elementos aqui. Bastavam 2, mas eu escolhi 5. Substituindo o menos 4, né, no nosso gráfico, eu vou encontrar menos 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 16 menos 8, menos 24. Nem cabe aqui, então não vou marcar essa bolinha. Menos 2, quando eu substituo aqui, no lugar do x, vai ficar 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Menos 8, menos 8, menos 16 também não cabe. Não vou colocar. 0 vezes 4 dá 0, menos 8, menos 8. Esse vai caber, certo? Coloquei aqui, ó, marquei. Esse é o número 0, né, o par ordenado 0, menos 8, que forma esse pontinho. Quando eu coloco 2, eu tenho 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Observe então que eu tenho o par ordenado 2,0, que está marcado aqui no gráfico. E por fim, quando eu boto o 4 no lugar do x, 4 vezes 4, 16. 16 menos 8 dá 8, marquei. Como esta função é uma função contínua, eu vou pegar a régua e vou traçar uma reta passando por esses pontos, e aí eu concluo a minha tarefa, que é de construir um gráfico. Beleza?